Fala pessoal, mais uma live pra gente, vamos falar sobre transição planetária. Afinal de contas, o que é transição planetária? Então, é o nosso planeta passando por uma transição, por uma modificação, por uma mudança para melhor, graças a Deus, né? Mas é uma mudança. Então, a cada temporada, vamos dizer assim, a cada mais ou menos 2000 anos, para mais um pouco, acontece uma transição no mundo, no universo, no nosso universo aqui na Terra, que sai de um estado para ir para outro. Então, dentro do hinduísmo, se fala de eras, né? A era de bronze, a era dourada, cada uma era evolutiva. E essas eras são marcos e transformações na humanidade. Então a gente está no auge de um processo de uma transição dessa, que a cada 2000 e poucos anos, né? Então a outra transição foi quando Jesus veio, né? Há 2022 anos atrás. Jesus veio para a Terra para passar uma mensagem para a gente, né? Então agora, isso foi a era de peixes, agora a gente está na era de aquário, entrando na era de aquário, né? Já estamos na era de aquário. Então, quando a gente entra na era de aquário, aí que uma era diferente, dentro do que eu compreendo, é a era agora que entra, um mestre que entra agora, é o mestre Saint Germain, que vem atuar aí energeticamente no nosso plano aqui na Terra. Saint Germain, dentro da... Ei, Renata, boa noite. Boa noite, né? Quase boa noite, que já tá escuro. Boa noite, Renata. Então, na nossa época agora, né, atual, é Saint Germain que está conduzindo o processo da Terra. Quem que é Saint Germain? Saint Germain, para ficar mais fácil da compreensão de vocês, é o pai de Jesus, é São José. Mas, em uma das encarnações dele, acho que a última encarnação dele era Saint Germain. Uma das últimas encarnações dele era Saint Germain, e assim ele ficou conhecido como Saint Germain. E é um mestre ascenso. Os mestres ascensos são professores iluminados que a gente tem. Então, como São Paulo da Bíblia, Jesus, São José, Buda, todos esses são mestres, porque vieram e nos ensinaram coisas positivas pra gente, que nos fizesse transformar em seres humanos melhores. Então, esse é o processo de transição planetária, que a Terra está passando de um processo, né, de uma era para outra era, né, da era de aquário, da era de peixes para a era de aquário agora. E o que vem acontecendo, né? Vem acontecendo transições, vem acontecendo muitas coisas para a Terra, para elas passando por esse processo evolutivo. Uma mensagem que foi passada para a gente dentro desse processo... Ei, Kátia, bem-vinda! Uma mensagem que foi passada para a gente nesse processo, que os maias falaram, uma previsão dos maias, que em 2012 o mundo ia acabar, né? Pelo menos essa foi a interpretação. Mas não é essa a interpretação de fato que eles quiseram passar. Que realmente sim, em algum nível, aquele velho mundo de dor, de sofrimento, de ignorância, estava com os dias contados. E é isso que realmente está acontecendo, pelo menos nas minhas percepções e nas percepções das pessoas que eu considero elas pessoas que tenham uma consciência mais elevada e que também é desse jeito. Ei, Kátia, bem-vinda! Então a gente está passando por essa era de transformação, a gente já está nessa era de transformação. Então, o nosso planeta Terra já está se transformando. Então, automaticamente... Se o planeta está se transformando, passando por um processo evolutivo, né, um processo de energético mais elevado, automaticamente nós também vamos passar, porque a gente está aqui no planeta, não é mesmo? Então, se o planeta está elevando energeticamente, nós também somos conduzidos a essa elevação, né?
Então, um dos processos que nos conduz. Boa noite, boa tarde, querida. Eu tô já achando que é boa noite, porque aqui já tá escuro. Boa noite, boa tarde, querida. Então, nós aqui na Terra, no planeta Terra, nós também estamos passando por esse processo junto com a Terra, querendo ou não, porque a Terra está passando por um processo de evolução energética, de evolução, de evolução mesmo, mudança. Tipo assim, como é que eu vou explicar isso para vocês de uma forma mais fácil de compreender? É como se a gente tivesse lá no primário, todo mundo lá no primário, a Terra também lá no primeiro prezinho, e aí agora a Terra vai para a quinta série, né? Tá lá, a gente tá lá no prezinho, no meio que na ignorância mesmo, meio que na brincadeira, e aí de repente a gente é conduzido aí para a quinta série, mas de uma forma mais não é dolorosa, é para alguns e não é para outros, né? Então, de alguma forma, a Terra vai sair lá do prezinho, vibrando naquela energia mais densa e vai lá para a quinta série. Isso é no supetão? Não é, porque tem 2000 anos que Jesus veio, não é? E ele nos ensinou um monte de coisas maravilhosas, não é mesmo? Então, desde 2022 anos atrás, a gente tem essas informações para nos transformar. Quais são essas informações para nos transformar e nos melhorar enquanto ser humano? Para ir lá para a quinta série, né? As informações que Jesus nos passou. Quais são essas informações que Jesus nos passou, né? Que amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo é amar você e depois amar o próximo. Ame a você e depois você tem capacidade de amar o outro. Não julgar o outro, que não jogue a primeira pedra quem não tiver pecado, que não jogue a primeira pedra quem não tiver pecado, não é mesmo? Muitas mensagens maravilhosas que Jesus nos ensinou. O que ele nos ensinou? Ele veio passar pra gente, falar sobre o amor incondicional. Então a gente recebeu essas informações, né? Buda também, ele vem passando um monte de informações, né? Tem as 4 nobres verdades de Buda, né? Que o sofrimento existe, o apego é uma das causas do sofrimento. Não estou falando sobre as 4 novas verdades, porque eu não estou lembrando delas agora. Mas o apego é uma das causas do sofrimento, e que também tudo tem jeito, né? Que a gente pode melhorar. Todas essas dores que a gente sente são reais, mas a gente pode sair dessas dores. Basta um outro ponto de vista, basta buscar. Né? Tem vários mestres aí, Lao Tse, Confúcio, tem vários, né? Deus manda mensageiros, Deus manda vários mensageiros, né? Cada um para falar com um nível de pessoa, com a capacidade intelectual das pessoas, né? Jesus veio falando todas as línguas, mesmo assim ele foi negado várias vezes, mesmo assim ele foi condenado, né? Nem todo mundo escutou Jesus, não é mesmo? Nem ele agradou todo mundo. Então tem outros lá que cada um vai tocando o coração. Vai Buda, vai Lao Tse, vai Gautama, muitos professores, né? Que vão nos conduzindo a esse processo de elevação, de condução para um lugar mais divino, mais equilibrado, mais iluminado. Então, o processo que a gente está passando agora no nosso planeta Terra é esse de transformação. Ah, mas o mundo parece que está pior. Então, é a mesma coisa a gente pegar um copo de água que está com muita sujeira no fundo, né? E a gente joga uma água limpa para ir limpando, mas aí a sujeira toda aparece, não é assim? Quando a gente vai lavar a caixa d'água aí, né? Antigamente a gente lavava a caixa d'água. Lavar a caixa d'água, tava cheio de lodo assim encostado, cheio de sujeira no fundo, aí a gente vinha lavando e aquela sujeira tudo emergia, né? Então a gente está no processo de imersão da nossa sujeira externa e interna, né? Então muitas pessoas ansiosas, depressivas, com conflitos internos, cheio de problema, não sabe de onde que vem, não sabe o que é, só sente mal, só se sente mal, só se sente incomodado. Esse processo aí de Covid, por que um Covid, né, mundial? Por que um processo desse acontecendo mundialmente? Ei, Bárbara, ei, Camila, boa noite, queridas. Então, o que acontece? Por que no processo desse mundial? É porque a gente está passando por um processo mundial também, né? A gente precisa passar por um processo de crescimento
geral, não só aqui, lá, no Japão, na China, todos os lugares. É um processo nosso, enquanto humanidade. Então, a gente precisa passar de um estado de ignorância para um estado de, eu vou dizer, autoconhecimento, de abertura de coração. Porque a gente vem condicionado, desde a nossa gestação, a gente vem todo condicionado, todo formatado, a ser mais ou menos igual a todo mundo. E quando um ou outro vai começando a despertar, fala que, opa, não é mais ou menos assim não, é mais por aqui. Não, as pessoas estão muito ignorantes indo por esse lado. Tudo a ferro e a fogo, analisa tudo de um ponto de vista só e acha que está falando sobre toda a verdade. Não existe uma verdade absoluta. Existem várias verdades transitando umas nas outras. E existem vários níveis também do processo, né? Eu, por exemplo, eu sou Emília. Eu não sou só a Emília. Eu sou a Emília que hoje é terapeuta, mentora. Eu sou a Emília que trabalha com um monte de coisas. Eu sou a Emília que é mãe, eu sou a Emília que é mulher. São várias facetas da Emília, né? Então, quando a gente conhece uma pessoa, a gente está conhecendo a pessoa ali num golpe de vista só. Mas ela tem todo o histórico, tem as encarnações, tem a vibração energética, tem todas as dores, todos os traumas. A gente é meio que camadas. Nós somos camadas. Nós somos vários corpos em um. Então, a gente precisa trabalhar a gente mesmo para ir se iluminando e andando na velocidade e no ritmo do planeta Terra. Porque quem não entra no ritmo de uma coisa que está crescendo acaba ficando para trás, não é mesmo? Tá lá, todo mundo passando de ano e só eu tomando bomba, todo ano eu tô tomando bomba, todo ano eu tô fazendo as mesmas coisas erradas, todo ano eu tô dando uma nota lá com as mesmas coisas, com os mesmos vícios, com as mesmas crenças, com os mesmos julgamentos. Eu não expandi em nenhum nível, minha vida não mudou, continua a mesma. Não tem como evoluir continuando a ser a mesma pessoa, tem. Não tem como a gente evoluir sendo a mesma pessoa sempre. Eu sou Gabriela, eu cresci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Não existe isso. A gente está num processo evolutivo aqui na Terra, né? Só a gente olhar para o nosso entorno, dentro da Matrix mesmo, a gente passa por um processo evolutivo. A gente nasce, cresce, vai para a escola, vai passando de ano, vai trocando de série, vai trocando de grau, vai aumentando conhecimento, vai para a faculdade, forma e vai trabalhar. São várias fases, né? Várias fases evolutivas dentro da Matrix. E até dentro da vida espiritual mesmo. A gente tem que passar por um processo evolutivo, não dá para ficar estacionado num lugar só, né? Tudo é um crescimento. E quando a gente se integra a esse crescimento, as coisas vão ficando mais fáceis pra gente, né? Vai ficando mais fluidas. Quando a gente entra na onda, igual o surfista, ele tá surfando lá. E quando ele cisma que não quer pegar aquela onda lá, ele entra nela, mas ela vai dar nele um caldo, não é mesmo? Às vezes o surfista cai da prancha e dá tudo errado, não é assim? Então, a transição planetária, a questão da gente com a transição planetária é a gente pegar a onda da transição planetária e surfar em cima dela. Como que a gente surfa em cima dela? Na minha visão, está acontecendo um grande chamado, que foi o que aconteceu comigo em 2012. Eu comecei a ter experiências em 2012 e dei ouvido para esse chamado. Só que ainda eu estava meio cru. E aí demorou mais um pouquinho, aí veio outro chamado, mas esse chamado eu não larguei, eu continuei. É como se fosse uma jornada, né? A jornada do autoconhecimento, a jornada da cura, a jornada da transformação. A jornada do herói, como a gente estuda aí dentro dessas filosofias aí. Mas também tem a jornada do herói dentro da psicologia, também fala-se da jornada do herói. Várias filosofias aí também falam de jornada do herói, e o cinema também fala da jornada do herói. A jornada do herói é como aquele filme Senhor dos Anéis, né? O Frodo tá lá na vidinha dele, tranquilinho, seguindo aquela vidinha. De repente ele recebe um chamado para ajudar a humanidade, porque senão ela vai ser destruída pelo mal. Mais ou menos aquilo ali. Essa é a jornada do herói. De você receber o chamado, aquele chamado do coração, aquele chamado da sua alma, e seguir esse caminho.
Então, quando a gente vai começando a seguir esse caminho da transição planetária, do despertar espiritual, a nossa vida também vai mudando. Como a minha vida mudou muito, né? Eu mudei como se fosse da água para o vinho. E é lógico que tem partes da Emília que ainda continuam a mesma, porque são partes que eram legais, mas todas as partes que eram doentias, eu vim trabalhando nelas e iluminando cada uma, e venho iluminando cada uma cada vez mais. Então, o compromisso de transformar é todo meu. O compromisso de me elevar espiritualmente. Bem-vindo, Cerâmica Santana. Bem-vindo. Boa tarde, Camila. Você mandou boa tarde, eu não vi. Então, o compromisso de autotransformação é de cada um. É lógico que tem pessoas que auxiliam, né, uns aos outros, que ajudam. Um terapeuta holístico, por exemplo, ele vai ver lá os 4 níveis da pessoa que está em desarmonia, né? O nível mental, emocional, físico e espiritual. Eu gosto de colocar o 5º nível, que é o energético. Porque além do espiritual, ainda faz essa abertura para a energia da pessoa. Então, eu gosto de colocar 5 níveis aí. Então, é muito interessante a gente estar equilibrado em todos esses níveis. Para a gente poder lidar melhor com a vida, estar feliz de estar aqui. Tem muitas pessoas que estão aqui no planeta falando que o mundo é ruim, que as coisas são ruins, que está tudo muito ruim, mas é justamente porque ela está vibrando numa frequência que não está muito legal, que ela não está conseguindo acessar essa elevação aí da Terra. Então é preciso fazer processos de autocura para poder acessar esse outro processo, a elevar energeticamente. E são coisas simples, a gente normalmente acha que é, nossa, como que eu vou me curar daquele trauma, de um abuso, né? Como que eu vou me curar dessas coisas? É simplesmente buscando, ou então escolhendo fazer, e pedindo, né? Todas as vezes que eu tive confusão mental com essas questões de que será que eu estava no caminho certo, como que eu faria, Deus me mostrou. Então a gente tem um Criador que olha por nós, por mais que a gente olhe para o planeta assim e ache que não tem uma direção, não tem um comandante aí, mas temos sim um comandante. Temos Deus que coordena tudo da forma dele, não é da nossa forma, né? Por isso que a gente acha que não tem ninguém administrando aí, porque é de uma forma que não é humana, é uma forma divina. Então, a gente, para alcançar essa compreensão de como que é a administração de Deus e compreender o quanto isso é divino na visão de Deus, a gente precisa elevar a nossa frequência, elevar a nossa consciência, sair do processo de ignorância. A gente fica muito aterrado nesses processos de ignorância, no processo, os processos mais aqui simples de demonstrar para vocês que são os de ignorância, é quando a gente está pegado em julgar, criticar o outro, quando a gente está na fofoca, quando a gente está condenando o outro, simplesmente porque eu acho alguma coisa. Quando a gente interfere negativamente na vida do outro, quando a gente tenta viver a vida do outro para ele, tudo isso interfere negativamente na nossa frequência. E o que interfere positivamente? Abrindo mão de cuidar da vida dos outros. Falando assim, nossa, não vou mais cuidar da vida dos outros, vou tomar consciência, vou amadurecer, sair daquela mente infantil, ou então sair do reptiliano, aquela mente que rasteja. Porque se a gente for analisar mesmo o comportamento de Jesus, eu não vi em filme nenhum, em nenhum lugar da Bíblia que eu já li, tem Jesus falando, fazendo fofoca, tem Jesus falando, levando falso testemunho, levantando falso testemunho, tem Jesus fazendo alguma coisa mal para os outros, tem Jesus julgando o outro. Então é só seguir o exemplo de Jesus, que a gente começa a dar menos uma nota na vida, que a gente começa a transformar a nossa própria história, a gente começa a transformar os nossos próprios corações, né? Quando a gente segue o exemplo de verdade de Jesus, que não adianta a gente vestir uma carapaça da Bíblia e ficar falando mal dos outros, julgando, criticando os outros. O que vale mesmo é seguir o exemplo. Qual o exemplo que Jesus nos deu? Isso que vale. É isso que nos conduz a um lugar melhor. É isso que nos conduz a um lugar, uma consciência mais elevada. Ai, o mundo tá um caos.
tá tudo ruim, as pessoas são horríveis, o mal tá tomando conta. Se eu tô nesse pensamento, eu tô em qual tipo de frequência, né? Vamos olhar para Jesus. Jesus estava nessa frequência. Jesus pensava assim, Jesus agia assim. Jesus falava assim do planeta. Não, ele veio aqui. Ele viveu com a gente. Passou aqui por um bom tempo. Falava para as pessoas, conduzia elas o caminho do amor. São Francisco de Assis também. Deus mandou vários mensageiros, vários guias, vários profetas. Então, quando a gente se conecta neles, a gente conecta assim. Não é só ler. Eu li. Não, é trazer para dentro, trazer para vocês o comportamento, a conduta, o pensamento. Seguir o exemplo, né? E quando a gente não está nessa frequência aí de Jesus, de São Francisco, desses grandes mestres de Buda, para quem tem mais conhecimento dessa atmosfera aí, Mãe Maria, todos esses. São diversos exemplos maravilhosos que a gente tem. E está nas nossas mãos fazer essas escolhas, de escolher seguir os exemplos dele. Porque isso é capaz de melhorar a nossa vida com a gente mesmo. Isso vai começando a abrir uma janela para a cura interna, para as nossas feridas, para os nossos medos, para a nossa ignorância. Então, libera a gente dos medos, da ignorância, dos apegos, da tristeza, do sofrimento. O sofrimento é real, mas a gente projeta muitas ilusões em cima desse sofrimento. Então, ele seria muito menor se a gente tivesse apego a esse sofrimento. Se não tivesse toda a nossa atenção em cima só da parte ruim. Então, mudar nosso pensamento. E tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que pedem meu conselho, pedem minha ajuda, né? Pedem uma orientação. E eu sempre falo, fazendo a mesma trajetória, tem como você alcançar um resultado diferente? Não tem, a gente fazendo a mesma coisa todo dia, alcançar um objetivo diferente. Então, se eu estou procurando a minha cura, eu tenho que buscar formas diferentes daquilo. Porque se ela não aconteceu para mim, né? Então eu rezo, não acontece nada. Não acontece nada fora, porque precisa acontecer primeiro uma transformação interna. Precisa acontecer uma mudança dentro, para a mudança vir acontecer do lado de fora. Se você não está vendo nenhuma mudança fora, é porque você não está fazendo nenhuma mudança interna. Não está mudando sua vida. Não está fazendo melhores escolhas para você. Não está se valorizando, não está se amando. Não está se conduzindo para um caminho mais elevado, de alto amor. Então, tudo na vida é uma escolha, sabe? Escolha. Quais escolhas eu tenho feito para mim? Que tipo de comportamento eu tenho escolhido ter? Se é os mesmos comportamentos viciados, negativos, tóxicos, qual o resultado que eu vou ter? É matemática. Não tem como dar positivo, um resultado positivo, se eu estou só com ações negativas. Não tem como eu transformar o meu universo da noite para o dia numa coisa maravilhosa se eu estou cheia de apego. Apego, culpa, medo, insegurança, né? Isso tudo enfraquece uma pessoa. Isso tudo enfraquece quem escolheu ter uma vida diferente, escolher vibrar numa frequência diferente. Quem está querendo resolver a vida, vamos dizer assim. Tem como você resolver a vida tendo o mesmo tipo de comportamento? Não tem. Precisa de uma mudança interna. Precisa de uma transformação. E quando a gente começa a transformar dentro, o mundo começa a transformar, o nosso mundo começa a transformar fora. Foi exatamente isso que aconteceu para mim. Eu percebi que eu era uma pessoa muito tóxica, eu era uma pessoa doente. Não é doente de ser uma doente igual a gente está acostumado. É uma pessoa fofoqueira, uma pessoa amargurada, uma pessoa magoada, uma pessoa com muita raiva, né? A raiva conduzida de uma forma negativa, ela só adoece.
Então, eu era uma pessoa assim. Isso para mim é uma pessoa doente. Então, o que precisava ser curado? Essa raiva, essa mágoa, essa insegurança, esse medo, todas essas questões, né? Precisavam ser elevados de uma forma positiva para que eu transformasse o meu mundo interno. Então, foi isso que eu busquei. E hoje eu entendo mais sobre essas questões nossas, né? Enquanto humanidade, porque eu estou aberta para isso. Porque eu estou com a visão e com a frequência mais ampliada. Porque eu saí do processo de ignorância e estou indo para o processo, estou caminhando no processo de autoconhecimento. O autoconhecimento não termina nunca, vamos dizer assim. Né? Você está aqui na vida, então você está aprendendo. Você nasceu, vai nascer, do dia que você nascer até o dia que você morrer, você está aprendendo. Neném aprende a sugar quando nasce, aprende a respirar, né? Aprende a abrir os olhinhos. E quando a gente vai morrer, também a gente está aprendendo. Aprendeu um monte de coisa nessa trajetória, né? Então a gente está sempre aprendendo. E nessa jornada de vida a gente está sempre aprendendo. E quando a gente se conecta a uma visão mais ampliada, a gente vai percebendo essas questões de transição planetária, vai ver que nada é por acaso, vai ver que o nosso comportamento em coletivo causam karmas complexos para a gente mesmo, causam desafios para a humanidade, causam problemas para todo mundo, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso comportamento, por causa das nossas crenças, por causa dos nossos vícios, né? Tudo isso causa, toda ação que a gente tem causa alguma coisa. Essa é a lei do karma, a lei da ação e reação. Então, todo comportamento que eu tenho causa uma ação. Qual comportamento que você está tendo a seu favor, né? E a favor do mundo, do planeta? Só de ter a seu favor, de uma forma elevada e amorosa, a partir do amor incondicional, já é legal, né? Não estou falando de cuidar de si da forma que a gente conhece também não, porque acaba que não é a forma melhor de fazer isso. Porque a gente precisa estar desperto do coração, né? Eu posso estar super me cuidando, né? Na academia, malhando, fazendo alimentação saudável, se eu consigo com pensamentos, se eu continuo com os pensamentos tóxicos, se eu continuo julgando o coleguinha, falando mal dos outros, se eu acho que eu sou melhor do que os outros porque eu faço isso, porque eu medito, porque eu sou da espiritualidade, porque eu sou zen, né? Isso não me transforma numa pessoa melhor do que os outros, né? Todas as vezes que eu tenho que explicar sobre essas coisas, desse outro ângulo, eu sempre vejo a humanidade assim, numa linha reta, numa equidade, sabe? Não tem aquele que é mais alto, que é menor, porque tá todo mundo aqui, nesse planeta, aqui agora. Então tá todo mundo junto. Então não tem ninguém melhor aqui, né? Dentro da Matrix tem, né? Que fala, o rico, o pobre, o presidente, aquele poderoso. Então dentro da Matrix tem o melhor, o mais poderoso, o mais influente, né? Mas dentro da minha percepção espiritual, é todo mundo muito igual, né? Todo mundo muito próximo, meio que ombro a ombro. Então não tem ninguém muito melhor. Tem as pessoas que buscaram alguns processos evolutivos que conseguiram alcançar um bem-estar, uma satisfação pessoal, a paz, o equilíbrio, a satisfação com a família, né? Porque tem muitas pessoas que não têm essa paz, esse equilíbrio, essa satisfação com a família, porque tá desarmônica dentro dela. Então, quando ela harmoniza dentro dela, vão aparecendo soluções para harmonizar a família fora. Então, era sobre isso que eu queria falar, sobre a transição planetária, que a transição planetária já começou. Nós estamos na era de Aquário, com Saint Germain, a chama violeta. E essa semana aí, eu vou ver, essa semana não sei se esses dias eu consigo, mas a próxima semana eu prometo que eu vou colocar alguns decretos da chama violeta para a gente ir trabalhando nossas dores internas, os nossos traumas, as nossas inseguranças, ok? Então, eu quero agradecer a todo mundo que está vendo essa live aqui agora e todo mundo que vai viver depois, tá? Tiveram algumas perguntas no story, eu já respondi. Então aqui na live não teve nenhuma pergunta. Acho que agora também não tem ninguém querendo perguntar. Eu tô preferindo fazer a live nesse horário porque é o melhor para mim, por causa do meu trabalho. Então, eu vou encerrar a live agora. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que quiser fazer sobre transição planetária, se estiver dentro do meu conhecimento,
quiser me perguntar do direct, fique à vontade, tá bom? Então, quero agradecer a presença de todo mundo, Camila, Bárbara, Kátia, Catiele, Renata. Quero agradecer a presença de vocês, tá bom? Gratidão.